Vamos nessa, meu povo, voltando ao nosso segundo bloco, dando continuidade à medicina legal para o concurso delegado de polícia do Paraná. Sem delongas, vamos lá na tela para ver a questão de número 4, pessoal. Olha só, médico legista Espírito Santo, a Polícia Civil do Espírito Santo, jogando duro aqui com vocês, certo? Questão bem interessante e com aspecto realmente de provas para delegado, um pouquinho mais aprofundado, mas com aspecto do que vem a ser cobrado para delegado de polícia. A necropsia médico-legal, realizada por médico legista, é a perícia das perícias. Sobre a necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta. Assertiva A. Deve ser realizada em toda morte ocorrida por causa natural. Vamos comentar sobre isso aqui, pessoal. Olha só, o que vem a ser a necropsia médico-legal? Está lá no artigo 162 do Código de Processo Penal. Só alguns bisus para vocês. Lembrem-se que a necropsia médico-legal exige o prazo de no mínimo 6 horas para a sua realização, certo? 6 horas após o óbito. Aí vê que questãozinha chata que eu lembrei agora de provas anteriores. A necropsia médico-legal, ela pode ser realizada a qualquer dia ou a qualquer hora. Aí vocês, opa, está falso. Está falso, a assertiva está correta. O artigo 161 do Código de Processo Penal, ele diz que as perícias, todas elas, as perícias elas podem ser realizadas a qualquer dia ou a qualquer hora. Aí se você fizer uma dicção inteligente entre 161 e 162, o que é que temos? Qual a conclusão? A necropsia pode ser realizada a qualquer dia, a qualquer hora, respeitado o prazo de 6 horas após o óbito. Salvo se as evidências constatarem que o cara está morto, está espostejado, digamos. Decapitado, sem a cabeça. Você sabe que está morto, pode realizar naquele momento, certo? Então, veja a leitura, eu vou repetir para vocês. A necropsia ela pode ser realizada a qualquer dia ou a qualquer hora, desde que respeitado o prazo de 6 horas após o óbito. E o que é a necropsia, professor? A necropsia é o exame cadavérico. Consiste em 2 pontos. Inspeção externa, né, que visa o quê? Cuidado, a inspeção externa visa analisar as vestes do cadáver, a cronotanatognose, que é o tempo da morte, cicatrizes, lesões externas, estado de nutrição, dentre outros aspectos externos. Beleza? Então, a inspeção externa ou a necropsia feita na face externa analisa estado de nutrição, peso, cicatrizes, tatuagens, tempo de morte, fenômenos cadavéricos e etc. A inspeção interna, que é a mais importante, ela consiste na abertura das 3 cavidades do corpo humano. A cavidade craniana, chamada de incisão bimastódea, a cavidade torácica e abdominal, que chama incisão abertura mentopubiana. Deu para entender, pessoal? Então, inspeção externa e inspeção interna. Volta na tela. Ó, deve ser realizada, só para repetir a A, em toda morte ocorrida por causa natural. Falso. Quando é que a necropsia é realizada? Vem aqui comigo. Olha, muito cuidado, pessoal. A necropsia é realizada obrigatoriamente nos casos de morte violenta. O que é morte violenta, professor? Decorrente de força externa, de agente externo, seja físico, biológico, mecânico, físico-químico, qualquer espécie. E essa causa externa, olha a atenção de vocês, pode ser acidental, culposa ou dolosa. Acidental, culposa ou dolosa. O suicídio é morte violenta? É causa externa. Homicídio culposo homicídio doloso um mero acidente, professor. Eu estou aqui dando aula, toquei na TV, levei um choque e morri. Certo? É acidental? É causa externa? É morte violenta? Onde é que o corpo vai ser encaminhado? IML. Para a necropsia. E a necropsia também será obrigatória em casos de mortes suspeitas. O que é morte suspeita, professor? Quando inicialmente o perito ele não consegue detectar
se aquele cadáver for a vítima de uma morte violenta ou de uma morte natural. Morte natural, leia-se patologia ou envelhecimento. Ele não consegue detectar. Então, encaminha para o IML para uma análise mais aprofundada, certo? Questão que caiu na prova para delegado, bem interessante. Dizia que um indivíduo hipertenso, diabético, idoso, foi encontrado em seu apartamento morto e foi acionado o efetivo policial. Chegando lá, aparentemente não tinha nenhuma lesão na vítima, porém o filho havia dito que tinha encontrado o pai naquelas condições e ninguém havia mexido no corpo, sendo que as manchas de hipóstases, que são os livores cadavéricos, aquelas manchas arroxeadas que ficam no corpo, estava, não vou lembrar agora se é decúbito ventral ou dorsal, mas isso não faz diferença, estava na parte dorsal, certo? E o corpo estava em decúbito ventral, ou seja, com o tórax com o peito para o chão. Ora, os livores estavam nas costas fixados. Ele foi revirado após 8 horas do óbito, que a gente vai ver quando é que se fixa os livores. Isso já demonstra uma morte suspeita. Peraí, por que o cara mentiu? Tá estranho, IML, certo? Houve dúvidas, IML. Tranquilo? Volta na tela. B. O exame externo deve ser sumário e omisso. Completamente errado. Em verdade, a inspeção externa sumária e omissa é um dos principais erros graves numa necropsia. Quando eu falo em sumário e omisso, é uma visualização muito rápida. Ah, tá beleza, vamos abrir logo. Pessoal, o que nós temos externamente repercute muito internamente. Então, a análise de um disparo de arma de fogo, a presença de sinais de fenômenos ou efeitos secundários do disparo, chamuscamento, esfumaçamento, tatuagem, isso é importante. A trajetória do projétil, trajetória fora do corpo, trajeto dentro do corpo, certo? Outro bizu de prova. Isso é muito importante para a análise da perícia necroscópica. Então, o exame externo, ele tem que ser minucioso também, certo? Tem que ser minucioso. A omissão e a realização sumária daquele exame acarreta um erro grave na necropsia. Volta na tela. É obrigatória em morte de pessoas falecidas por morte natural sem assistência médica. Falso. Em nenhuma hipótese de morte natural a vítima será encaminhada para o IML para necropsia. Professor, e a morte natural sem assistência médica? Vem cá, pessoal. Olha, muito cuidado nisso. Morte natural, o médico, no exercício do seu dever legal, ele atesta o óbito. Ele declara o óbito daquela pessoa. Sendo que se a vítima não teve assistência médica, mas é detectado que foi natural, o corpo deverá ser encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito, SVO. Não esquece. Morte natural com assistência médica, o próprio médico ele atesta o óbito. Isso cai em prova. Morte natural constatada, certo? Porque se for suspeita é ML. Morte natural constatada sem assistência médica, o que é que acontece? O corpo é encaminhado ao sistema ou serviço de verificação de óbito. Cuidado. Alguns doutrinadores chamam o exame realizado no SVO de necropsia branca. Então, muito cuidado se vocês visualizarem na sua prova. Necropsia branca é a realizada pelo Serviço de Verificação de Óbito e deve ser realizada em caso de morte natural sem assistência médica. Tranquilo? Mas quando a questão no enunciado que vocês visualizaram traz necropsia médico-legal, esqueça essa questão do Serviço de Verificação de Óbito. Se a banca cobrar essa corrente doutrinária chamada necropsia branca, não é a necropsia médico-legal, é a necropsia branca. Aí sim será realizada em caso de morte natural sem assistência médica. Fechou? Vem cá. D. Não existe justificativa para não realizar o exame interno das 3 cavidades que eu falei para vocês. Craniana, que é a chamada incisão bimastódea,
torácica e abdominal, que é a chamada de incisão mentopubiana. E aí, pessoal, existe sim, pessoal, olha só. Olha lá no parágrafo único do artigo 162 do Código de Processo Penal. Quando não houver infração penal a ser apurada, e evidenciar efetivamente as condições do óbito, será dispensada a inspeção interna. Está lá no artigo 162, parágrafo único do Código de Processo Penal. Se liga que são artigos que caem muito em medição legal. 158, 159, 160, 161 e 162. Esses 5 artigos são indispensáveis para a tua prova de medição legal. Além de valer muito para processo penal, porque isso é do processo penal, também tem uma conotação muito forte na medicina legal. Tranquilo? Volta na tela. Então, só restou a assertiva A aqui para a gente, né? Vamos ver o que é que ela diz. Tem como finalidade, dentre outras, identificar o cadáver, a cronotanatognose e determinar a causa médica da morte. Show de bola, pessoal. Esses 2 primeiros pontos aqui, ó, identificação e cronotanatognose é na inspeção externa, e esse determinar a causa médica da morte é na inspeção, o que? Interna. Através de quê? Das incisões relacionadas às 3 cavidades aqui, ó, craniana, torácica e abdominal. Tranquilo? Vamos embora. 5ª questão, para a gente matar aqui. Sobre as espécies de documentos médico-legais, assinale a opção correta. Aqui é o próximo ponto da gente. Essa questão foi elaborada por mim, certo? Vamos analisar sobre documentos médico-legais. Aqui a gente consegue analisar tudo sobre documentos médico-legais. O parecer médico-legal é uma espécie de documento formal que não leva em consideração o valor científico e a técnica médico-legal, pois considera mais relevante a opinião de um profissional de renome, especialista na área de atuação. Vem cá, pessoal. Questão bem cabulosa, assertiva bem chatinha para a gente analisar minuciosamente. Primeiro, o que são os documentos médico-legais? São documentos formais que constituem em um elo de comunicação entre as autoridades públicas e os peritos, certo? Um elo de comunicação entre as autoridades públicas. Quando eu falo autoridades públicas, leia-se delegado ou juiz, responsável, no primeiro caso, pela investigação criminal, no segundo caso, pela instrução processual criminal, e os peritos. Os documentos médico-legais são os mecanismos de comunicação entre os peritos e as autoridades públicas. Estes podem ser de diversas formas. O mais importante, relatório médico-legal, que a gente já viu, já comentei com vocês, que pode ser laudo ou auto, certo? O parecer médico-legal é uma espécie de documento médico-legal? Qual que mais cai na prova, professor? Relatório médico-legal, mas sempre com um paralelo de parecer médico-legal, porque são muito parecidos. O parecer médico-legal, ele é utilizado, ele é confeccionado por um profissional de renome, com base em uma perícia já realizada. Então, por exemplo, está havendo apuração, houve uma apuração de homicídio, os indiciados, acusados estão indo para plenário de júri e eles contratam um perito para discutir a perícia anteriormente realizada, certo? Esse profissional, ele é de renome? Muito cuidado, apesar de ser um contrato, apesar de ser feita por um profissional de renome, não deve perder o seu critério científico, a sua base científica. A assertiva está equivocada. Mais uma observação sobre parecer médico-legal, pessoal. O parecer médico-legal, ele é composto de todas as partes do relatório médico-legal. Vou repetir isso. O parecer médico-legal é composto de todas as partes do relatório médico-legal, exceto uma única parte, que para o relatório médico-legal é mais importante. Qual é, professor? Descrição. É o ver e relatar.
Visum et repertum. Ver e repetir, ou ver e relatar. Essa é a parte mais importante do relatório médico legal, mas o parecer não tem essa parte. Por quê, professor? Porque o parecer, pessoal, não é feito com base nos fatos visivelmente detectados pelo parecerista. Ele faz com base em outra perícia. E ver e relatar, levando em consideração a perícia tanatoscópica, uma necropsia, é você ver o cadáver fisicamente ali na sua frente e você relatar o que você está vendo. É impossível parecer constar isso. Por quê? Porque o cadáver já está enterrado, certo? Qual a parte mais importante do parecer? A discussão. Vou repetir, resumo para vocês, isso é bem importante. Relatório médico legal e parecer médico legal. O parecer é feito por um profissional de renome, não um funcionário público, né, um profissional de renome contratado, para dar um parecer, fornecer um parecer em torno de uma perícia já realizada. Tem condão científico, sim, não perde o seu condão científico. É composto por todas as partes do relatório, exceto a discussão, que é a parte mais importante do relatório médico legal. No parecer, a parte mais importante é o que? A discussão. É onde vai levantar as hipóteses, discutir o que o perito oficial concluiu naquele laudo dele e o que o parecerista vai concluir. Tranquilo? Volta na tela. Então, aqui está equivocado porque não perde o valor científico e a técnica médico-legal. B. O laudo pericial é um resumo do relatório médico-legal requisitado pelo delegado de polícia ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos de interesse da justiça. Pessoal, está errado. Questão assim, que dá a conotação que está correta, mas o laudo pericial, ele não é um resumo. Ele é, em si, o relatório. É uma das formas de materialização do relatório médico-legal, que pode ser o quê, pessoal? Laudo, ou pode ser o auto. A gente já falou sobre isso, certo? É requisitado pelo delegado de polícia ou pelo juiz, certo? Visa esclarecer fatos de interesse da justiça, certo? A diferença é que o erro aqui é que ele não é um resumo, ele é em si uma espécie de relatório, uma das formas do relatório, melhor dizendo. C. A discussão é uma das partes do relatório médico-legal em que não se deve analisar as hipóteses levantadas na descrição, para evitar conflito entre as opiniões dos peritos. Pessoal, primeira coisa, 2 comentários sobre essa assertiva. Nos termos do artigo 159, é um perito só oficial que faz a perícia. Então não há nem que falar em relação a evitar discussão entre os peritos. É um perito só. A discussão é, sim, o momento de levantar hipóteses, de discutir o que o perito encontrou na sua descrição. Ou seja, ele vê e relata o que está vendo, repete o que está vendo, e na discussão ele discute aquilo ali. Realmente eu vi isso e bate com isso, papapá, ele levanta a hipótese e discute o que ele encontrou na descrição, que é a parte mais importante do relatório médico-legal. Tranquilo? Então volta lá, está equivocado, porque deve sim, esse não está equivocado, analisar as hipóteses levantadas na descrição. Ele analisa essas hipóteses. D. A declaração de óbito é uma espécie de documento médico-legal pelo qual o perito, no exercício do seu dever legal, declara a morte natural de uma pessoa, independentemente de ter sido acompanhada ou assistida pelo referido médico. Falso. Olha, questão bem importante. Toda corretinha, mas só um errinho aqui. Vem cá. A declaração de óbito é uma espécie de documento médico-legal? É. E o perito, corta aqui para mim, e o médico, ele declara o óbito decorrente de causa natural, certo? Tá certinho. Desde que o médico tenha acompanhado ou assistido o paciente. Professor, se o médico não acompanha, não assiste, já falei para vocês, sistema ou serviço de verificação de óbito. Cuidado, não confundam declaração de óbito ou atestado de óbito, que é a mesma coisa, com certidão de óbito. Se cai na tua prova que a certidão de óbito,
A não ser que a prova seja a técnica, né? Espero que não. Mas se cair que a certidão de óbito é o documento médico legal pelo qual o médico ele atesta a realidade de uma morte natural, está falso. Certidão de óbito é cartório, é emitido pelo cartório. Atestado ou declaração de óbito pelo médico. Tranquilo? Volta na tela. Restou aqui, pessoal, a assertiva é pra gente. O parecer médico legal contém todas as partes de um relatório médico legal, exceto a descrição, que consiste no trecho mais eloquente e importante presente neste último documento. Corretíssimo. Falei para vocês que a descrição é a parte mais importante e eloquente do relatório médico legal, porém o parecer não tem. Qual a parte mais importante do parecer? Discussão. Certo? Informação top aqui para vocês. Discussão é a parte mais importante do parecer. Vamos para a nossa sexta questão de hoje. Com relação aos conhecimentos sobre corpo de delito, perito e perícia em medicina legal e aos documentos médico-legais, assinale a opção correta. CESP, pessoal, aqui, ó, delegado de polícia, PCPF, é uma prova bastante difícil. Em verdade, eu digo que essa prova aqui foi o chute inicial para as provas de maior dificuldade para delegado. O nível de exigência começou aqui, ó, 2016. Muito alto o nível a partir de 2016. A perícia é o exame determinado por autoridade policial ou judiciária com a finalidade de elucidar fato, estado ou situação no interesse da investigação e da justiça. Corretíssimo. Ou seja, a perícia é um exame. Muito cuidado as pessoas. Professor, o que é exame de corpo de delito? E o que é perícia? É a mesma coisa. Certo? Exame de corpo de delito é um termo genérico, um termo geral, que se refere a qualquer exame feito no corpo de delito. E o corpo de delito é o que, professor? O corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pela infração penal. Muito cuidado, isso é muito recorrente em prova. O corpo de delito se limita aos vestígios do corpo da vítima. Falso. O corpo da vítima é um corpo de delito? É. Então, uma pessoa levou um soco no olho, deixou lá uma equimose, aquela mancha rocheada. Isso aqui é um corpo de delito? É. Tudo que for vestígio da prática de infração penal é corpo de delito. Eu estou com uma garrafa de água aqui. Isso aqui pode ser um corpo de delito? Pode. Eu acabei de pegar, deixei minhas digitais, aconteceu um crime aqui. Eu esqueci de levar essa minha água, né, para casa. Eu menti dizendo que nunca tive aqui no estúdio. E aí? Como é que fica isso daí? Ou seja, aquilo ali é um corpo de delito, que pode ser realizada uma perícia de confrontação papiloscópica. Eu tomei água, ficou saliva, perícia de confrontação genética por DNA. Tranquilo? Então, o exame de corpo de delito é todo exame feito em um corpo de delito. Corpo de delito é todo o conjunto de vestígios palpáveis, apreensíveis pelos sentidos humanos, deixados pela infração penal. E perícias? Perícias são espécies de exame de corpo de delito, pessoal. Quando eu vou realizar um exame para analisar uma lesão, que eu acabei de falar para vocês, eu estou fazendo um exame de corpo de delito? Estou. Eu estou fazendo o quê? Uma perícia traumatológica. É a mesma coisa. Volta na tela. B. O atestado médico equipara-se ao laudo pericial. Opa, já está errado de cara, pessoal. Para a serventia nos autos de inquéritos e processos judiciais, devendo ambos ser emitidos por perito oficial. O atestado médico é uma simples declaração sobre a detecção de uma doença ou não, certo? Pode ser judicial, um atestado médico, que é o que, pessoal? O judicial é do interesse da administração da justiça, por exemplo, a falta de um jurado para o plenário do júri. Pode ser administrativo, interesse da administração pública, falta, ausência de servidor público do trabalho, e pode ser o oficioso, interesse meramente particular. Eu trabalho na empresa particular, acordei com dor de cabeça, diarreia, fui no médico, ele deu um atestado médico. Simplesmente isso. É uma simples declaração da detecção de uma doença ou não. Volta na tela.
C. Perito oficial é todo indivíduo com expertise técnica na área de sua competência, incumbido de realizar o exame. Essa questão bastante cabulosa, certo? A gente conseguiria detectar facilmente que ela está errada, porque essa aqui está muito tranquila, certa. Qual o erro dessa questão, professor? Vem cá, ó. Corta para mim. Sinceramente, eu achei mal elaborada, mal redigida. Porque o perito oficial, ele tem expertise técnica. Claro, ele é um profissional de carreira. Se ele é um profissional de carreira concursado, presume-se que ele tem expertise na área de perícia. Claro, né? A gente precisa diferenciar o perito oficial e o perito não oficial. Artigo 159. Perito oficial, profissional de carreira, concursado. Perito não oficial, qualquer pessoa idônea com nível superior, 2 pessoas para ser realizada a perícia. Quando não houver perito oficial na localidade, isso é muito importante, o parágrafo 1º e 2º do artigo 159 do Código de Processo Penal. E esse perito não oficial, sim, ele deve ter preferencialmente expertise técnica na área da realização do exame. Então, essa nomenclatura expertise técnica está muito umbilicalmente atrelada efetivamente ao perito não oficial. Por isso o erro da questão. Aqui seria perito não oficial. Questão cabulosíssima, né? Que induz o candidato a erro. Tranquilo, pessoal? Então, só para explicar para vocês, volta lá. Aqui seria, na tela, o perito não oficial estaria mais correto. Tranquilo? Porque esse termo, expertise técnica, é utilizado ao perito não oficial. Até porque o oficial, como é um profissional de carreira, presume-se que ele é habilitado tecnicamente. D. É inválido o laudo pericial que não foi assinado por 2 peritos oficiais. Falso, pessoal. Onde é que a gente encontra isso? No 159 e seus parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. É apenas um perito oficial. Agora, se fosse não oficial, aí sim seria 2. A assertiva é: define-se corpo de delito como conjunto de vestígios comprobatórios da prática de um crime evidenciado no corpo de uma pessoa. Está falsa essa assertiva. Mais um comentário crítico sobre isso aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque se você for analisar, tecnicamente essa assertiva estaria correta também. Vem cá, pessoal. O corpo de delito. Isso, o corpo de delito é um conjunto de vestígios comprobatórios da prática de uma infração penal evidenciado no corpo da pessoa? Não exclusivamente, né? A ideia da questão é que a banca trouxe uma conotação limitada, como se fosse somente no corpo da vítima. Acabei de falar para vocês. Exame de corpo de delito e corpo de delito. O exame de corpo de delito é o exame feito no corpo de delito. Corpo de delito é todo o conjunto probatório deixado pela infração penal, todos os vestígios deixados pela infração penal, né? Independentemente do local, pode ser o corpo da vítima, pode ser uma parede, pode ser uma garrafa de água, pode ser uma arma, pode qualquer coisa. Não se limita ao corpo da vítima. Questão também chatinha, querendo induzir o candidato em erro, porque volta lá, o corpo de delito é um conjunto de vestígios, sim, evidenciado também no corpo de uma pessoa, mas não só no corpo de uma pessoa. Tranquilo, pessoal? O importante aqui é que a gente aprenda. Volta para mim. No próximo bloco, a gente dá continuidade vendo a nossa 7ª questão.